Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, quarto volume, capítulo 8. Vamos começar o novo capítulo hoje. Em todas as cidades e aldeias. Londres, agosto de 1971. Na Flórida, esse remoto canto do mundo, Prabhupada voltou para Nova York e após 3 dias voou para Londres. Lá ele adoeceu. Em 14 de agosto escreveu a Tamal Krishna: estou doente aqui desde os últimos 4 dias, não há sol, há quase sempre escuridão e chuva. Então isso afetou minha saúde, pois já estou reumático. Prabhupada disse que desejava retirar-se das viagens e da administração. Este corpo está velho, ele está mandando aviso. Mas ele não tinha confiança suficiente de que seus principais dirigentes pudessem tocar seu programa sem que ele os empurrasse. Prabhupada queixou-se a seu secretário Shyamasundara, criticando a ele e aos outros secretários regionais por não produzirem e distribuírem seus livros em grande escala. Por que não existem livros? Exigia Prabhupada. E Shyamasundara retraía-se, incapaz de dar uma resposta satisfatória. Shyamasundara disse que escreveria imediatamente a seus irmãos espirituais na Bhaktivedanta Book Trust. Para que ter uma empresa de livros, contendia Prabhupada, que fizeram eles? Não há estoque de livros grandes. Não existe textos em línguas estrangeiras, após anos de promessas e planos. Porque ainda não se imprimiu a edição completa do Bhagavad Gita como ele é. Bem, redarguiu Shyamasundara, porque eles... Não, é sua responsabilidade, gritou Prabhupada, porque você não o fez. Através daquele secretário que estava ali perante ele, Prabhupada punia seus secretários GBCs ao redor do mundo. Era dever do GBC cuidarem que os livros de Prabhupada estivessem sempre em estoque, em que se publicasse regularmente a revista Volta ao Supremo, em que se pagassem as contas regularmente e em que a vida devocional dos templos fossem saudáveis. Nossa preocupação é como expandir, disse Prabhupada, como introduzir a consciência de Krishna dentro dos círculos educacionais. Que venha qualquer filósofo, cientista ou educador e teremos estoques suficientes. Mas essa sonolência, esse trabalho vagaroso não funcionará. Eles poderão aprender o que é atividade ao estudarem um homem idoso como eu, porque minha determinação é assim: se eu morrer trabalhando, isso será um grande crédito. Assim como o marechal, se ele morre na batalha, isso é seu crédito. Disse-se a Arjuna: mesmo que morras, ainda assim és o ganhador. Esse processo lento de imprimir é a posição mais condenada. Porque devo continuar traduzindo, já que vocês não podem imprimir? Vocês dizem, retira-se e traduza. Mas por que devo traduzir? Ninguém jamais verá isso. Posso dar-lhe volumes. Existe a Dai Nippon, que imprimirá no Japão a crédito. Então, por que vocês não imprimem? Sempre, vai ser feito, isso é tudo. E homens zarrões reclamando. Ou vai ele, ou vou eu. Sim. Esta inquietação, essa distração tem que parar. Quando o pai está fornecendo, é dever do filho servir. Sou o pai. Estou lhe dando tudo. Por que vocês não me servem imprimindo esses livros? Se apenas um livro for lido e compreendido, será o suficiente para fazer a pessoa consciente de Krishna. Vocês não veem o quão isso é importante? Eles estão sempre me perguntando, esse livro, aquele livro, são fidedignos?
Eles nem sequer conseguem ter tempo para ler um de meus livros e ainda assim solicitam os livros de um de meus irmãos espirituais. Como as coisas continuarão? Se o primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam não está sequer editado ou corrigido, que falar de imprimido? Tantos livros não publicados. Então diga-lhes, do fundo editorial nenhum centavo deve ser gasto em comida. Certo dia, Adwaita, o diretor da imprensa da ISKCON, telefonou de Nova York para dar algumas boas notícias. Em uma semana eles estariam enviando para Dai Nippon os negativos para 5 livros grandes. A imprensa da ISKCON também enviara um carregamento do Ishopanishad alemão para a Europa. E outros livros em língua estrangeira estavam por vir. Prabhupada ficou satisfeito e Shyama-Sundara informou a seus irmãos espirituais do corpo administrativo. Desnecessário se faz dizer que esse foi o remédio correto para tratar a fé abalada que Prabhupada sentia por nós. As coisas estão melhorando, mas ainda assim Prabhupada estimula todos nós a escreverem esses relatórios e conseguirmos uma clara imagem global da situação total de como andam os livros. Embora a saúde de Prabhupada ainda estivesse precária, ele sentia-se revigorado ao ver que imprimiam seus livros e continuava com sua tradução e comentário do Śrīmad Bhagavatam. Ranchora diz o seguinte: certa noite eu estava acordado até muito tarde, 1h da madrugada. Ao entrar, verifiquei que as luzes de Prabhupada estavam acesas em seu quarto fronteiriço e pude ouvir sua voz falando no ditafone. Subi as escadas da maneira mais silenciosa possível, de modo que Prabhupada não soubesse que eu estava acordado tão tarde. Mas ao passar por sua porta, não pude resistir à tentação de parar e ouvir só por um instante. Tentei olhar através do buraco da fechadura, mas não pude ver nada. Então simplesmente ouvi a voz de Prabhupada enquanto ele estava ditando o Śrīmad Bhagavatam. Então subitamente ele parou. Julguei que ele só estava pensando no que ia dizer em seguida, mas logo tive a sensação de que ele sabia que eu estava ali fora, ouvindo através da porta. Fiquei assustado e subi as escadas o mais silencioso que pude, embora as escadas estalassem. A 1h da madrugada, todos estavam dormindo, não apenas no templo, mas praticamente em toda a cidade de Londres. Mas Prabhupada estava desperto e traduzindo. Estivera falando bem baixinho, mas com uma voz possante e cheia de determinação. Ao longo do dia ele ficava sob pressão para organizar as coisas e ver pessoas, e todavia à noite, no único momento em que poderia ter alguma paz e sossego, estava acordado ditando. Em Londres, Prabhupada deu início a um livro sobre os filósofos ocidentais, começando com Sócrates. Toda manhã, Shyama-Sundara apresentava uma sinopse de uma filosofia importante a Prabhupada, e por várias horas Prabhupada discutia à luz da consciência de Krishna os pontos principais do filósofo. Diariamente, Shyama-Sundara ficava ocupado transcrevendo as discussões matinais e preparando o filósofo seguinte. Em 14 de agosto, Prabhupada observou o Janmashtami, o aniversário do Sr. Krishna. No dia seguinte, o aniversário de 75 anos do próprio Prabhupada. Chegou uma brochura com a coletânea de homenagens de seus discípulos. Muitas das homenagens de Vyasa-Puja louvavam as viagens extensas que Srila Prabhupada empreendia para libertar as almas caídas de todo o mundo e o vasto alcance de sua pregação misericordiosa. Dizia o seguinte: este ano o Senhor viajou para a Índia pessoalmente falando e dirigindo a ISKCON e através do exemplo mostrando-nos o significado de Acharya. E agora o Senhor está viajando e inspirando os devotos e os centros nos Estados Unidos e Europa. Na ocasião de Vyasa-Puja, nós, seus filhos íntimos, estamos reunidos a seus pés para comunicar-lhes nossos
sentimentos de melhor forma que podemos. Por sua bênção, podemos ir avante a partir desta reunião de Vyasa Puja de 1971 e todos os devotos juntos, como uma grande ISKCON sem facções, verdadeiramente executarmos o trabalho com nossos pensamentos, palavras e ações. Vamos e distribuamos esta literatura de Srila Prabhupada, a mensagem de Krishna, bondosamente legada aos países ocidentais. Vamos cooperar sem que haja ressentimentos entre nós. Vamos observar muito estritamente todos os princípios reguladores e permanecer como representantes puros. Vamos celebrar Sankirtana puro e distribuir distribuição de revistas para agradá-lo. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Todos os seus discípulos, oramos para que o Senhor permaneça em nossa presença por muitos anos no futuro e através de nossa cooperação o Senhor seja capaz de passar o tempo escrevendo os volumes do Bhagavatam enquanto desenvolvemos o programa e a missão de seu Guru Maharaj. A saúde debilitada de Prabhupada continuava. Estive doente por 4 ou 5 dias, agora estou um pouco melhor. Mas a doença está se prolongando de uma maneira diferente. À noite não consigo dormir mais de 2 horas. E durante o dia, às vezes, sinto alguma vertigem. Fora isso, tudo está bem. Estou cantando Hare Krishna, como de costume, escrevendo meus livros regularmente. Shyamasundara diz o seguinte: Aravinda e eu estávamos dormindo logo do lado de fora do quarto de Prabhupada. Eu dormia no estrado mais baixo de um beliche e ouvi Shyamasundara. Era realmente um som de urgência. E eu levantei-me tão bruscamente que bati minha cabeça no estrado de cima. Corri para o quarto de Prabhupada. Quando abri a porta, ele desfaleceu no umbral da porta. Segurei-o. Ele estava muito leve, como um pequeno boneco, e seu rosto estava cinzento. Levei-o até sua cama e pensei, oh meu Deus, o que está acontecendo? Ele tremia. Eu virei o aquecedor elétrico para cima e coloquei próximo à sua cama. Cobri-o com um bocado de cobertores e esperei. Ele estava simplesmente imóvel, seus olhos estavam fechados. Finalmente ele disse, Shyamasundara, consiga-me um pouco de pimenta do reino. Descreveu como se faz uma pasta de pimenta do reino. Esfregue-a em minha testa, disse ele. Aí desci correndo para a cozinha e preparei-a, e subi e coloquei sobre sua cabeça. Perguntei-lhe, o senhor está? Que há de errado? Não creio que ele tenha respondido. Fechou seus olhos e parecia estar dormindo. Eu dormi ali perto dele no chão durante algum tempo. A certa altura da noite ele disse, pode voltar para o seu quarto, tudo ficará bem comigo. Ele ficou na cama até cerca de 8 ou 9 horas da manhã seguinte. Então simplesmente estava com ótima aparência, como se nada tivesse acontecido. Seu espírito era tão forte que, embora estivesse encontrado reveses devastadores contra seu corpo, ele se saíra disso muito bem. Eu podia entender que não fora um evento físico. Ele se recuperava completamente de algo que parecia ter sido um episódio quase fatal. Certo dia, ao encontrar-se com um homem indiano, um certo senhor R.B. Pandya de Mombasa, África Oriental, Prabhupada mencionou sua doença. O senhor Pandya disse que possuía em Mombasa uma casa que ficava à beira do oceano, onde sempre fazia calor e sol, com agradáveis brisas marítimas. Um lugar perfeito para Prabhupada recuperar sua saúde. O senhor Pandya convidou Prabhupada a morar lá por tanto tempo quanto quisesse.
Levando o oferecimento a sério, Prabhupada começou a pensar em ir para a África. Não somente pela saúde, mas para pregar. Há 3 meses enviara Brahmananda Swami e Jaganivasa à África Oriental, de modo que ir até lá animá-los-ia, bem como capacitaria Prabhupada a trabalhar pessoalmente na expansão do movimento para a consciência de Krishna no continente africano. Prabhupada enviou Bhavananda e Naranarayana de Londres a Mombasa para ver se realmente ser-lhe-ia possível ficar ali, como sugerira o Sr. Pandya. Quando Bhavananda e Naranarayana chegaram, Brahmananda Swami, que estivera lutando na África Oriental com apenas um assistente, ficou alegre ao vê-los e ao tomar conhecimento de que Prabhupada viria em breve. Anteriormente, Brahmananda Swami estivera pregando na Flórida e Prabhupada escrevera-lhe para ir ao Paquistão. Imediatamente ele fora, juntamente com um assistente, Jaganivasa, voando para Paris e em seguida tomando o Expresso Oriente através da Europa Oriental. Ao ficar sabendo que se desenvolvia uma febre de guerra no Paquistão, Prabhupada enviara uma segunda carta a Brahmananda Swami da Flórida, aconselhando a não ir ao Paquistão. Mas Brahmananda Swami jamais chegou a receber a carta. A caminho do Paquistão, enquanto realizavam Kirtana público na Turquia, Brahmananda e Jaganivasa foram apreendidos e detidos por vários dias sob suspeitas de serem missionários cristãos. Finalmente, Brahmananda e Jaganivasa chegaram ao Paquistão, onde os estudantes insultaram-nos, acusaram-nos de serem espiões, ameaçaram-nos e disseram palavrões contra eles. Por várias vezes as pessoas na rua apagaram a tilaka Vaishnava da testa dos devotos e aconselharam-nos a não se mostrar em público, senão seriam apunhalados. Em 2 locais aconselharam os devotos a partirem o mais rápido possível, e assim, relutantemente, eles decidiram ir a Bombaim para ver Prabhupada. Neste interim, Prabhupada em Bombaim lera um jornal indiano em que os soldados paquistaneses em Dhaka mataram 4 missionários Hare Krishna. Estou muito ansioso de saber sobre o paradeiro de Brahmananda, escrevera Prabhupada. O dia foi cheio de ansiedades com essas más notícias, e ainda continua sendo. Quando Srila Prabhupada ficou sabendo que Brahmananda Swami realmente chegara a Bombaim, ele pedira para vê-lo imediatamente. Como um pai recuperando seu filho perdido, Prabhupada abraçara-o. Você arriscou sua vida só para satisfazer minha ordem, disse Prabhupada. Após alguns dias, Prabhupada falara a Brahmananda Swami. Você deve ir para a África. Se você for, então estaremos em todos os continentes. Agora, após pregar na África, Brahmananda Swami aguardava ansiosamente a visita de seu amado mestre espiritual. Nairobi, 9 de setembro de 1971. Enquanto em Nairobi, Srila Prabhupada desembarcava do jato 747 da East African Airlines, ele usava uma chadra de lã sobre seus ombros e carregava a mesma valise de vinil branca que levava consigo no mundo inteiro. Ladeado por seu secretário e por seu servo, caminhava com sua bengala através do campo de pouso em direção ao prédio do terminal. Lá dentro sentou-se numa cadeira revestida de pano e uniu-se ao Kirtana, enquanto indianos e africanos reuniam-se para assistir.
Kulbhusana, um jornalista e amigo de Brahmananda Swami, aproximou-se de Prabhupada para fazer-lhe perguntas. Ele perguntou a Prabhupada o que vieras ensinar. E Prabhupada respondeu: o homem civilizado moderno esqueceu-se de sua relação com Krishna ou Deus, e por isso está sofrendo. Quer você seja hindu, muçulmano ou budista, não importa. Enquanto você não restabelecer sua relação com Deus, não poderá ser feliz. O senhor veio apenas para os hindus? Perguntou o senhor Bhusana. Não, respondeu Prabhupada, para todos. Senhor Bhusana, a África Oriental, especialmente o Quênia, é uma daquelas regiões que gozam uma grande quantidade de harmonia racial sobre a fraternidade entre os homens. Qual a mensagem especial que o senhor pode trazer para o Quênia? Srila Prabhupada. Esta fraternidade entre os homens pode ser completa quando eles tiverem consciência de Deus. Caso contrário, novamente se romperá. Senhor Bhusana, então seus discípulos envidarão esforços especiais para atingir os africanos, ao invés de confinarem-se aos hindus? Isto é muito importante aqui neste país, Srila Prabhupada. Nosso método é o mesmo, mas o método é tão poderoso que desperta o interesse de todos. Não temos que transmitir um novo método para cada novo lugar. O método é o mesmo, universal. Ele despertará o interesse de todos. Após passar uma noite em Nairobi, Prabhupada e seu grupo voaram no dia seguinte a Mombasa, num pequeno avião propulsor. O Sr. Pandya estava ausente. Sua família, embora não muito entusiasmada, abriu sua casa para Srila Prabhupada. A grande casa era de estilo contemporâneo, com cantos arredondados, janelas com vigias e uma espaçosa sala de estar com uma varanda de frente para o mar. Prabhupada, postado à janela de seu quarto, contemplava um mar azul claro, um não nublado céu de anil e uma praia de areias brancas ornada com palmeiras. Virando-se em direção a Brahmananda Swami e aos outros, ele disse: Brahmananda falou-me que este era um dos mais belos lugares do mundo. Agora vejo que ele está correto. Prabhupada viera como uma tosse crônica, mas caminhando pela praia e relaxando ao sol de Mombasa, ele logo recuperou sua saúde. Prabhupada manteve seu programa iniciado em Londres, em que travava diálogos diários com Shyamasundara a respeito dos filósofos ocidentais. Cronologicamente, ele passara de Sócrates para Descartes. Shyamasundara, ele diz: penso, logo existo. Antes de mais nada, ele descobriu que eu existo. Esta foi sua base inata para a verdade. Em sua época, não havia autoridade verdadeira. Prabhupada. Mas isso não é um grande conhecimento. Faz muito tempo que haviam muitos que podiam compreender eu existo. Isso chama-se Atmanam Manyate Jagat. Um tolo pensa que todos os outros são tolos. Ele não é o primeiro homem a perceber a identificação do eu. Krishna diz: Aham evasam evagre. Eu existia no começo e quando tudo se acabar continuarei existindo. Isso também dizemos: eu existia antes de que este corpo fosse criado. E existirei quando o corpo for aniquilado. Essa concepção de eu existe em Deus, está em mim. Então, o que há de novo? Assim que se sentiu melhor, estava disposto a pregar. Ele disse que Mombasa era um lugar pequeno e Nairobi, a capital, seria melhor para a pregação. Então voltou para Nairobi.
Nairobi, 18 de setembro de 1971. Em Nairobi, Srila Prabhupada demonstrou como um sannyasi deveria pregar. Por um mês ele seguiu estritamente a tradição védica, permanecendo no máximo 3 dias na casa de cada um de seus anfitriões indianos. Então, embora seus anfitriões sempre lhe providenciassem bom alimento e acomodações confortáveis, mudava-se para o próximo lugar. Prabhupada disse que esta era a regra para sannyasis. Isto evitava-os de ficar apegados aos confortos corpóreos e de incomodar seus hospedeiros. É claro que para Srila Prabhupada praticar essas lições rudimentares de sannyasis era desnecessário, pois ele era um Paramahansa, um sannyasi na ordem mais elevada de consciência de Krishna. Como seu corpo, mente e palavras estavam inteiramente dedicados ao transcendental serviço a Krishna, ele estava automaticamente desapegado dos confortos materiais. Não obstante, seguia o sistema védico só para, com o seu exemplo, instruir seus discípulos. Ele estava seguindo o sistema de Madhukari, terminologia esta usada como analogia ao comportamento da abelha, que aceita somente um pouco de pólen de uma flor e então vai para a seguinte. Esse sistema de visitas rápidas também propiciava a Prabhupada envolver um número maior de famílias na consciência de Krishna e aceitar uma grande quantidade de convites, dignificando-os. Em todo lugar a que Prabhupada ia, ele era inquestionavelmente o guru, o sadhu venerável. Ainda assim, tratava seus anfitriões com afinidade, desenvolvendo amizade, comportando-se praticamente como um membro mais velho da família. Seus anfitriões ofereciam-lhe o melhor quarto de suas casas, habitualmente seus próprios aposentos, e a dona de casa, juntamente com suas assistentes, cozinhavam refeições elaboradas. A conduta natural consciente de Krishna, assumida por Prabhupada, impunha-se, e seu comportamento era sempre aristocrático. No entanto, seus anfitriões encantavam-se com sua humildade. Rapidamente ele se tornava o amigo e guru Vaishnava de muitas famílias de Nairobi. O comportamento de Prabhupada em Nairobi era instrutivo para os poucos discípulos ocidentais que o acompanhavam. Numa ocasião, um certo senhor Devaji Damji convidou Prabhupada para abençoar a sala do templo de seu lar. Prabhupada entrou e o senhor Damji ofereceu-lhe uma pele de veado para Prabhupada sentar-se. Não nos sentamos sobre pele de veado, disse Prabhupada. É pura, mas nossos Vaishnavas não as usam nem se sentam sobre elas. Isso é para os yogis. Bhavananda, o senhor Damji, convidou Prabhupada a sentar-se num sofá que fora forrado com um pano branco limpo. Prabhupada sentou-se e eles banharam-lhe os pés. Essa foi a primeira vez que vi alguém banhar os pés de Prabhupada. Eles banharam seus pés com leite e em seguida com água e pétalas de rosas. Então colocaram chandana sobre seus pés, então pó de cúrcuma vermelho, pó de arroz e flores de jasmim. Os dedos de seus pés ficaram vermelhos por causa da cúrcuma, e grãos de arroz e pequenas flores de jasmim branco ficaram bem ali em seus pés. E então ele fez uso da palavra. Até então eu nunca dera a devida importância aos pés do Guru. Essa foi a primeira vez que entendi que os pés do Guru são especiais, e eles são de uma beleza estonteante. Prabhupada não estava satisfeito em pregar só para os indianos, ele queria pregar para os africanos. Indianos e africanos eram completamente segregados.
Mas como a pessoa consciente de Krishna não faz distinções baseadas no corpo, Prabhupada disse que os indianos tinham o dever de compartilhar sua cultura espiritual com os africanos. Prabhupada inculcou a Brahmananda Swami que seu primeiro dever na África era dar a consciência de Krishna aos africanos. Devido à experiência desagradável na Turquia e no Paquistão, Brahmananda Swami ficara relutante em fazer kirtanas públicos em Nairobi. Além disso, os africanos falavam principalmente em Swahili, a língua deles. Eles tinham cultura diferente e, de modo geral, eram muito pobres para comprar livros, de sorte que Brahmananda Swami não sabia como pregar para eles com eficiência. Ir aos indianos fora fácil e natural, mas Prabhupada queria os africanos. Este é um país africano, disse ele simplesmente. Eles são os proprietários, devemos pregar para eles. Assim como em relação a tudo mais na consciência de Krishna, Prabhupada demonstrou como fazer isso também. Ele conseguiu a utilização de um templo de Radha Krishna numa área central e de predominância africana. O templo tinha um salão com portas que se abriam para a rua movimentada. E Prabhupada instruiu os devotos a realizarem kirtana no salão, mantendo as portas abertas. Os devotos fizeram como ele pediu e em 5 minutos o salão começou a encher-se de pessoas. Era uma área sórdida da cidade e as pessoas que entravam eram iletradas e sujas, mas estavam curiosas e alegremente uniram-se ao kirtana sorrindo, batendo palmas e dançando. Brahmananda saiu do salão e foi para a casa vizinha onde Prabhupada ficara. O local está cheio de pessoas, disse Brahmananda Swami, mas não é necessário que o senhor vá, podemos aguentar firme e fazer o programa. Não, disse Prabhupada, devo ir. Brahmananda tentou desencorajá-lo. Não, devo ir, repetiu Prabhupada. Você vai me levar? Quando Brahmananda Swami chegou com Prabhupada, o salão estava ainda mais lotado do que estivera poucos minutos atrás. Prabhupada, com seus roupões de seda açafroada, parecia refulgente, enquanto entrava no auditório mal iluminado e sombrio. Enquanto caminhava, a multidão abriu caminho, deixando um corredor para ele passar no meio, e olharam-no curiosamente. Sobre o palco, Prabhupada liderou um kirtana e deu aula. Embora a audiência de fala Swahili fosse incapaz de compreender a aula de Prabhupada, as pessoas foram respeitosas e adoraram o kirtana. Os membros da comunidade indiana ficaram apreensivos por Prabhupada ter aberto o salão deles para os africanos. E alguns deles compareceram para ver o que aconteceria. Porém, ao observarem o programa compassivo de Prabhupada, os indianos ficaram impressionados. Semelhante programa aparentemente simples tinha a potência espiritual de eliminar as barreiras culturais. Essa deveria ser a missão de Brahmananda Swami na África, insistiu Prabhupada. Oferecer a consciência de Krishna aos africanos. E o programa deveria ser simples, distribuir prasadam, distribuir livros grátis e cantar Hare Krishna com mridangas e cártaras. A consciência de Krishna não deveria ser meramente outra sociedade religiosa hindu de Nairobi. Os hindus deveriam participar doando dinheiro, mas Brahmananda Swami deveria pregar para os indianos e recrutá-los. Quando vários discípulos negros americanos juntaram-se a Prabhupada em Nairobi, Prabhupada falou-lhes: há 400 anos seus ancestrais foram levados daqui como escravos. Mas, vejam só como vocês voltaram como amos. Prabhupada também organizou em Nairobi a primeira apresentação de Kirtana, aí feita ao ar livre. Os devotos dirigiram-se à maior árvore do parque, Kamakunji,
um marco histórico vinculado à independência do Quênia. Enquanto permaneciam de pé cantando embaixo da árvore, formou-se uma grande multidão e muitos começaram a cantar. Alguns até dançaram uma espécie de arrasta-pé tribal. Um jovem adiantou-se e ofereceu-se para traduzir o discurso de Brahmananda para o Swahili. Os devotos distribuíram doces mundi e as pessoas da multidão realmente regozijaram-se. O empreendimento em si foi um grande sucesso. Correndo de volta para Prabhupada, Brahmananda Swami relatou sobre o maravilhoso Kirtana no parque. Brahmananda sentiu a mesma emoção que em 1966, quando relatara a Prabhupada o êxito do primeiro Kirtana no Washington Square Park, na cidade de Nova York. Agora, como aquela ocasião, Brahmananda Swami seguira as instruções de Prabhupada e os resultados foram bem-sucedidos. Prabhupada, através de seu exemplo pessoal e através do incentivo a Brahmananda Swami, mudara, dentro de poucos dias, a ênfase da pregação da África. Ao invés dos indianos, os africanos.